Estudo do livro de Gênesis, capítulo 6, versículo 3, dia 14 de junho de 2025. Versículo 3. Então disse o Senhor: por causa da perversidade do homem, meu espírito não contenderá com ele para sempre. Ele só viverá 120 anos. Gênesis 6:3 faz parte da história do dilúvio, quando Deus decidiu destruir a humanidade por causa de sua maldade. Perversidade do homem refere-se à corrupção moral e espiritual da humanidade na época. Meu espírito refere-se ao Espírito Santo de Deus. Não contenderá com ele para sempre significa que Deus não toleraria a maldade humana indefinidamente e que haveria consequências para a rebelião contra ele. Explicação de Gênesis 6:3. A advertência divina sobre a limitação da vida humana. Houve um tempo em que a humanidade se afastou dos caminhos do Senhor e se entregou à perversidade. A corrupção era tão grande que Deus decidiu limitar a vida humana a 120 anos. Foi assim que ele anunciou sua decisão a Noé, um homem justo e íntegro que encontrou graça diante dos olhos do Senhor. Noé era um homem de Deus que vivia em meio a uma geração de pecadores. Ele andava com Deus e obedecia aos seus mandamentos. Foi por isso que Deus o escolheu para construir uma arca e salvar sua família e os animais do dilúvio que viria sobre a terra. Antes do dilúvio, porém, Deus fez uma advertência à humanidade. Ele disse que seu espírito não contenderia com o homem para sempre, porque a perversidade era grande demais. Por isso, ele decidiu limitar a vida humana a 120 anos. Essa limitação não se referia apenas à duração da vida, mas também à oportunidade de arrependimento e conversão. Deus estava dizendo que não toleraria a maldade e a corrupção por muito tempo, e que a humanidade precisava se voltar para ele antes que fosse tarde demais. Noé entendeu a mensagem de Deus e se dedicou à construção da arca. Ele trabalhou incansavelmente, enfrentando a zombaria e a incredulidade dos seus contemporâneos. Mas ele sabia que Deus era fiel e que cumpriria sua promessa de salvar aqueles que confiavam nele. Quando o dilúvio veio, Noé e sua família entraram na arca, juntamente com os animais que Deus havia escolhido para preservar a vida na terra. A chuva caiu por 40 dias e 40 noites, e as águas cobriram toda a terra. Mas a arca flutuou sobre as águas, protegendo seus ocupantes do julgamento divino. Quando as águas baixaram, Noé e sua família saíram da arca e começaram uma nova vida na terra seca. Eles sabiam que Deus havia sido fiel à sua promessa de salvá-los e que a limitação da vida humana era uma advertência para que a humanidade se voltasse para Deus e se afastasse da perversidade. Hoje, a mensagem de Deus continua a ressoar em nossos corações. Ele nos chama para nos arrependermos dos nossos pecados e nos voltarmos para Ele, antes que seja tarde demais. E Ele nos lembra que a vida é preciosa e que devemos usá-la para glorificá-lo e fazer o bem aos outros. Amém. Tem continuação.